Hoje nós estamos com Márcio Maza. Ele é formado em arquitetura, mas o trabalho dele está, em princípio, ligado à fotografia e me parece que vai ser bastante tempo. Também ele me explicou hoje um pouco como que funciona na faculdade, na FAO, na Faculdade de Arquitetura, como que as pessoas podem se especializar em matérias que fogem realmente da arquitetura. Eu acho isso muito interessante. Bom, um negócio mais ou menos, Cláudio, é o seguinte. A gente, durante o curso de arquitetura na FAO, tem contato com um número razoavelmente grande de processos de comunicação visual, vários tipos de linguagem visual, vários tipos de comunicação visual. E eu, particularmente, comecei a me interessar por fotografia com o fotógrafo João Xavier e percebendo que a fotografia poderia me ajudar a ver melhor as coisas, a entender a fazer com que eu entendesse melhor as coisas que eu estivesse vendo, a captar melhor, ter uma consciência visual melhor. E como tese de formatura, eu fiz com o Cristiano Mascaro, foi meu orientador, um trabalho sobre o lambe-lambe em São Paulo, esse tipo de fotografia, esse tipo de atividade que está se extinguindo de São Paulo, né, que está quase extinto praticamente. Quer dizer que você tem um doutorado em arquitetura. Não, não é bem doutorado. Doutorado eu teria que fazer mais 2 anos de um curso ligado à arquitetura, ligado a, sei lá, a partido de arquitetura, a coisas mais complexas ligadas à arquitetura propriamente dita. Eu tenho o título de graduação. A tese que eu fiz de fotografia poderia ser uma tese voltada para a arquitetura, o urbanismo, desenho industrial, expressão corporal. No meu tempo tinha muita gente que fazia. Nós tivemos várias teses com coreografia, com desenho, com escultura. A minha foi desde mais ou menos do começo da universidade ligada à fotografia. Então eu fiz uma tese. Eu me formo em arquiteto, mas fiz uma tese sobre fotografia, sobre ensaio de fotografia, mais especificamente, né, sobre antropologia visual. É isso mesmo. Você podia explicar um pouco o que você chama de antropologia visual? Bom, sinteticamente, rapidamente, eu acho que o homem urbano ele é muito mal observador. As relações urbanas fazem com que as pessoas não tenham muito tempo de observar ao redor de si, não tenham a sua percepção visual muito aguçada. Eu acho que a fotografia, o que consegue, com toda a força que ela tem, Cláudia, é justamente fazer com que as pessoas vejam de uma maneira mais clara, uma maneira mais sensível, de uma maneira mais profunda. E acho isso bem pertinente à fotografia, não é? Esse tipo de clareza, esse tipo de posição que ela tem, que ela consegue despertar nas pessoas, né? Agora, você também falou que você acha que, por exemplo, as crianças podiam receber uma máquina fotográfica. Exatamente. O que eu acho é o seguinte, a comunicação visual, essa ciência que foi transformada, a comunicação visual, ela apareceu como consequência dessa deficiência a que eu estava me referindo, do homem urbano ser mal observador. Como exemplo, acho que eu poderia, para ficar mais clara a coisa, né? As pessoas, quando estão em alguns lugares públicos, elas não têm o costume, elas não têm tempo, tamanha a pressa, tamanho o fator tempo é importante, elas não têm tempo de observar o que as outras pessoas estão fazendo. Quer dizer, o comportamento humano, não? O comportamento humano de uma pessoa que está tão perto. Elas não, como exemplo, né, como eu estava falando, se elas querem fumar, elas não têm o hábito de observar se as outras pessoas no ambiente que elas estão fumando. Elas vão olhar o símbolo, o glifo, esse tipo de coisa, para ver se pode ou não pode fumar. Elas não têm o hábito, as pessoas de um modo geral, o homem urbano, né, de olhar se ele quer saber onde é que é a saída de determinado lugar, onde ele está, ou se ele quer saber a entrada do ambiente que ele quer ir. Ele não tem o hábito de olhar as pessoas para ver para onde é que elas estão se dirigindo. O hábito que eles têm, que as pessoas têm, é olhar a setinha, ver onde é que é a entrada, onde é que é a saída. Isso faz com que as pessoas sejam
isso a grosso modo, né, de uma maneira meio globalizada, sejam expertos em símbolos, em glifos, e as pessoas que vivem na cidade, claro, né, em símbolos, glifos, esse tipo de coisa, e sejam bem menos observadoras das coisas que acontecem à sua volta, É do do comportamento comportamento humano. humano que está tão perto, né? Sim. E uma coisa, respondendo a sua pergunta, que podia atenuar bem isso, eu acho que a fotografia já podia ser ensinada nas escolas já desde o primeiro ciclo, para as crianças 8, 9, 10, 12 anos, né? Para se sensibilizar, não? Exatamente, para despertar na criança a acuidade visual maior, a percepção visual maior, não é? Esse tipo de trabalhos manuais, acho que a dorminhoca de astracan, a serrinha tico-tico pintada com guache, é importante, mas mais importante que despertar a habilidade manual, eu acho que é despertar a habilidade visual das pessoas. E não ia sair muito mais caro. Máquinas, sei lá, essas máquinas de plástico que existem, com negativo meio quadro, se aproveitando mais os filmes, não ia sair. Acho que o pessoal tem um pouco de medo de iniciar esse tipo de trabalho, né, com medo de custo, essa coisa toda, e não é como se imagina. Uhum. Acho que as crianças teriam uma formação visual muito melhor do que, do que tem tido até agora, né? Se houvesse essa tradição de ensino de fotografia. As crianças fotografariam os amigos, o padeiro, o vizinho, e os parentes, os brinquedos, esse tipo de coisa. Sim. Agora, esse trabalho que nós estamos vendo é um trabalho que o Márcio desenvolveu no metrô. O que significa para você esse trabalho, Márcio? Continuando nessa mesma linha, né, de procurar observar, de ver mais com a fotografia, eu procuro usar a fotografia como investigando, estabelecendo relações entre as pessoas e os ambientes em que elas estão. No caso específico esse do metrô, me interessa muito, né, o comportamento das pessoas aqui em São Paulo, né, uma cidade de um país subdesenvolvido, receber essa tecnologia, esse nível de transporte de massa que é o metrô, né, funcionando inclusive como lazer da população da cidade, né, o pessoal ir se divertir no metrô sábado e domingo, e passear no metrô. Então, o que eu procuro fazer no trabalho do metrô é usufruir toda essa arquitetura, os planos, os espaços, os materiais e o comportamento das pessoas nesse meio, sabe? Sempre trabalhando procurando uma coerência entre as pessoas, os espaços, a arquitetura, as atitudes, sabe? A postura das pessoas e procuro fotografando basicamente sempre voltado para as pessoas, para o ser humano, né? Que eu coloco como um assunto mais interessante, é o que me atrai significativamente mais na fotografia.